Jesus de Nazaré. Do batismo no Jordão à transfiguração. 12ª parte. Joseph Ratzinger, Bento XVI. Tradução: José Jacinto Ferreira de Farias, SCJ. No relato sobre a purificação do templo segue-se então o anúncio de Jesus de que ele, em 3 dias, reconstruirá o templo destruído. E o evangelista acrescenta: depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos recordaram-se de que ele tinha dito isto. E eles acreditaram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. João 2:22. A ressurreição desperta a memória e a memória à luz da ressurreição permite que apareça o sentido da palavra antes inconcebível e coloca de novo em relação com o conjunto da Escritura. A unidade entre logos e factum é o ponto ao qual o Evangelho quer chegar. Mais uma vez volta a aparecer a palavra recordar no domingo de Ramos. Então, conta-se que Jesus encontrou um jumentinho e que se sentou nele, como está escrito na Escritura: não temas, filha de Sião. Olha, o teu rei chega, está sentado sobre o potro de uma jumenta. João 12:14, conforme Zacarias 9:9. A propósito, observa o evangelista, os seus discípulos não compreenderam isto logo, mas quando Jesus foi glorificado, então se recordaram de que assim estava acerca dele na Escritura e que assim o tinham tratado. João 12:16. De novo se relata um acontecimento que primeiro está como simples fato. E de novo nos diz o evangelista que, depois da ressurreição, surgiu para os discípulos uma luz que então lhes ensinou a compreender o fato. Agora eles se recordam. Uma palavra da Escritura, que antes não significava nada para eles, torna-se agora compreensível no seu sentido previsto por Deus e dá o seu significado ao processo exterior. A ressurreição ensina um novo modo de ver, ela descobre a relação entre as palavras dos profetas e o destino de Jesus. Ela desperta a recordação, isto é, permite a entrada no lado interior dos acontecimentos, na relação entre o falar e o agir de Deus. Com estes textos, o próprio evangelista nos dá as decisivas sugestões para como seu evangelho está composto, de que visão ele parte. Ele se baseia na recordação do discípulo, que, porém, é um recordar-se com o nós da Igreja. Este recordar é uma compreensão conduzida pelo Espírito Santo. Recordando, o crente penetra na profunda dimensão do acontecimento e vê o que de início, e de um modo simplesmente exterior, não podia ser visto. Deste modo, porém, ele não se afasta da realidade, mas conhece-a mais profundamente e vê assim a verdade que se esconde no fato. No recordar da Igreja acontece o que o Senhor na sala da última ceia tinha previsto para os seus, mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele conduzir-vos-á para a verdade total. João 16:13. O que São João diz no seu Evangelho sobre o recordar, que será compreensão e caminho para a verdade total, toca muito de perto naquilo que São Lucas explica acerca do recordar da mãe de Jesus. Em 3 lugares da história da infância, São Lucas descreve-nos este processo do recordar. Em primeiro lugar, no relato sobre o anúncio da concepção de Jesus pelo arcanjo Gabriel. Então nos diz São Lucas que Maria se assustou com a saudação e entrou num íntimo diálogo sobre o que esta saudação queria significar. As mais importantes passagens encontram-se no relato sobre a adoração dos pastores. A este respeito nos diz o evangelista, Maria guardava todas estas coisas e colocava-as no seu coração. Lucas 2:19. No final da narração sobre Jesus aos 12 anos, diz mais uma vez, a sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Lucas 2:51. A memória de Maria é em primeiro lugar um conservar os acontecimentos na recordação, mas é mais do que isso, uma relação interior com o acontecimento. Deste modo, ele penetra no lado interior, vê os processos na sua relação e ensina a compreendê-los. É precisamente nessa espécie de recordação que se baseia o Evangelho de São João, que aprofunda mais o conceito de memória como memória dos nossos discípulos, da Igreja. Este recordar não é nenhum processo simplesmente psicológico ou intelectual, mas um acontecimento pneumático. O recordar da Igreja não é algo simplesmente privado, ele ultrapassa a esfera do compreender e do saber propriamente humano. É um ser conduzido pelo Espírito Santo, o qual nos mostra a relação da Escritura, a relação da palavra e da realidade e assim nos conduz à verdade total. No fundo é também aqui dito algo de essencial sobre o conceito de inspiração. O Evangelho vem do recordar humano e pressupõe a comunidade daqueles que recordam,
Neste caso, a escola de João e ainda antes a comunidade dos discípulos. Mas, porque o autor pensa e escreve com a memória da igreja, então o nós ao qual ele pertence se abre para além do que é próprio e é conduzido profundamente pelo Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Neste sentido, o Evangelho, por sua vez, abre também um caminho da compreensão, que permanece sempre ligado a esta palavra e que, no entanto, pode e deve conduzir sempre, de geração em geração, para a verdade total. Isto quer dizer que o Evangelho de São João como Evangelho pneumático não transmite simplesmente uma espécie de reprodução estenografada das palavras e dos caminhos de Jesus, mas que, em virtude do compreender recordando, nos conduz para além de exterior até a profundidade da palavra e dos acontecimentos que têm a sua origem em Deus e que para ele nos levam. O Evangelho é, como tal, recordar, e isso quer dizer, ele permanece junto da realidade acontecida e não é poesia de Jesus, não é violência sobre acontecimentos históricos. Ele nos mostra antes o que realmente Jesus era, e nos mostra precisamente aquele que não só era, mas que é, que sem cessar pode dizer no presente, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. João 8:58. Ele nos mostra o Jesus verdadeiro, e nós devemos usá-lo com confiança como fonte sobre Jesus. Antes de nos voltarmos para os grandes discursos de São João, gostaria ainda de fazer duas observações gerais sobre a particularidade do Evangelho de São João que se me afiguram úteis. Enquanto Bultmann viu o Evangelho enraizado na gnose, e por isso afastado da sua origem no Antigo Testamento e da origem judaica, tornou-se claro para a pesquisa mais recente que São João se encontra profundamente fundado no Antigo Testamento. Acerca de mim Moisés escreveu, diz Jesus aos seus adversários, João 5:46. Já no princípio, nas histórias de vocação, Filipe tinha dito a Natanael, encontramos aquele sobre o qual Moisés escreveu na lei e os profetas anunciaram. João 1:45. O conteúdo dos discursos é precisamente realizar e fundamentar isto. Ele não anula a Torá, mas ilumina o seu pleno sentido e realiza plenamente. A relação entre Jesus e Moisés aparece sobretudo programaticamente no fim do prólogo. Nesta passagem nos é dada a chave interior para o Evangelho. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi-nos dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O único, que é Deus e que repousa no coração do Pai é que o deu a conhecer. João 1:16-18. Começamos este livro com a profecia de Moisés. O Senhor teu Deus fará surgir do meio de ti, de entre os teus irmãos um profeta como eu. Deves escutá-lo. Deuteronômio 18:15. Vimos como o livro do Deuteronômio, no qual se encontra esta profecia, termina com a observação: nunca mais houve em Israel um profeta como Moisés que conhecia o Senhor face a face. Deuteronômio 34:10. A grande profecia não tinha ainda encontrado a hora do seu cumprimento. Mas agora ele está aí, aquele que repousa verdadeiramente no coração do Pai, o único que o viu e vê e que nos fala a partir desta visão, aquele ao qual se aplicam estas palavras: deveis escutá-lo. Marcos 9:7, Deuteronômio 18:15. Esta promessa de Moisés foi abundantemente realizada, de um modo transbordante, e nela o próprio Deus se empenhou. Aquele que acaba de chegar é maior do que Moisés, é mais do que um profeta. Ele é o Filho. E por isso agora é revelada a graça e a verdade, não como destruição, mas como cumprimento da lei. A segunda observação diz respeito ao caráter litúrgico do Evangelho de São João. Ele obtém o seu ritmo com base no calendário das festas de Israel. As grandes festas do povo de Deus oferecem a articulação interior do caminho de Jesus e revelam igualmente o fundamento a partir do qual se eleva a mensagem de Jesus. Logo no princípio do ministério de Jesus encontra-se a festa da Páscoa dos judeus, da qual resulta o tema do verdadeiro templo e também da cruz e da ressurreição. João 2:13-5. A cura do paralítico, que se torna a ocasião para o primeiro discurso público de Jesus, é de novo ligada a uma festa dos judeus. João 5:1. Provavelmente a festa das semanas, o Pentecostes. A multiplicação dos pães e os discursos sobre o pão da vida, que a explicam, os grandes discursos eucarísticos do Evangelho de São João estão em relação com a festa da Páscoa. João 6:4. O grande discurso seguinte, com a promessa das correntes de água viva,
tem o seu contexto na festa dos tabernáculos, João 7,38. Finalmente, encontramos de novo Jesus em Jerusalém no inverno na festa da dedicação, Chanuca, conforme João 10:22. O caminho de Jesus termina na sua última festa da Páscoa, conforme João 12:1, no qual ele mesmo, como o verdadeiro Cordeiro Pascal, derramou seu sangue na cruz. Mas havemos de ver que a oração sacerdotal de Jesus, que contém uma sutil teologia eucarística como teologia do seu sacrifício da cruz, é totalmente desenvolvida a partir do conteúdo teológico da festa da reconciliação, de tal modo que também esta festa fundamental de Israel influencia determinantemente a forma da palavra e da obra de Jesus. No próximo capítulo, veremos além disso, como a história da transfiguração narrada pelos sinópticos se situa no quadro da festa da reconciliação e dos tabernáculos, e assim, remete para o mesmo pano de fundo teológico. Então, se tivermos presente este enraizamento litúrgico como a grande estrutura do Evangelho de São João, poderemos compreender a sua vivacidade e a sua profundidade. Todas as grandes festas judaicas têm, como ainda vemos de mostrar mais detalhadamente, um tríplice fundamento. No princípio encontramos festas das religiões da natureza, a ligação com a criação e com a humana procura de Deus por meio da criação. Seguem-se depois festas da recordação, da comemoração e da representação das ações salvadoras de Deus, e finalmente a recordação transforma-se sempre mais em esperança na salvação que está para vir, mas que ainda não chegou. Torna-se assim claro que os discursos de Jesus no Evangelho de São João não são disputas sobre questões metafísicas, mas sobre questões que transportam em si toda a dinâmica da história da salvação e que ao mesmo tempo se encontram enraizadas na criação. Em última instância, elas remetem para aquele que pode simplesmente dizer de si mesmo, eu sou. Torna-se evidente como os discursos de Jesus remetem para a liturgia, e nessa medida para o sacramento, e ao mesmo tempo incluem o questionário procurar de todos os povos. Depois destas reflexões introdutórias, é tempo de ver mais de perto os 4 grandes complexos de imagens que encontramos no quarto Evangelho. As grandes imagens do Evangelho de São João. A água. A água é um elemento originário da vida e por isso também um dos símbolos originários da humanidade. O homem encontra em diversas formas e também em diversos sentidos. Temos, em primeiro lugar, a fonte, a água fresca que brota do interior da terra. A fonte é a origem, princípio, na sua límpida e imaculada pureza. Assim, a fonte aparece como elemento autenticamente criador, como símbolo da fecundidade, da maternidade. Em segundo lugar está o rio. As grandes correntes, o Nilo, o Eufrates e o Tigre, são os grandes doadores da vida e aparecem por isso mesmo quase divinizados, nos grandes países que circundam Israel. E Israel ao Rio Jordão, que oferece a vida ao país. No batismo de Jesus vimos, entretanto, que o símbolo da corrente chama a atenção também para um outro lado, com a sua profundidade, corporiza também o perigo. O mergulho na profundidade pode, por isso, significar o mergulho na morte e a imersão do renascimento. Finalmente, temos o mar na sua majestade e na sua admirável e espantosa potência, mas também temido como o oposto à terra, o espaço vital do homem. O Criador marcou ao mar os seus limites, que ele não deve ultrapassar, ele não deve tragar a terra. A passagem pelo Mar Vermelho tornou-se para Israel principalmente o símbolo da redenção, mas chama naturalmente também atenção para a ameaça, que se tornou fatalidade para os egípcios. Quando os cristãos consideraram a passagem pelo Mar Vermelho como representação do batismo, então aparece em primeiro plano imediatamente o mar como símbolo da morte, ele se torna a imagem para o mistério da cruz. Para renascer, deve o homem em primeiro lugar entrar com Cristo no Mar Vermelho, mergulhar com ele na morte, para então, com o ressuscitado, alcançar de novo a vida. Mas agora, depois destas observações gerais, vamos para o simbolismo histórico-religioso da água no Evangelho de São João. O simbolismo da água percorre o Evangelho do princípio ao fim. Encontramo-lo logo na conversa de Nicodemos do capítulo 3. Para poder entrar no reino de Deus, o homem deve tornar-se outro, deve renascer da água e do Espírito. João 3:5. O que isto significa? O batismo, como entrada na comunidade de Cristo, é interpretado como renascimento, ao qual pertence, em analogia com o nascimento natural a partir da fecundação masculina e da concepção feminina,
Um duplo princípio, o Espírito Divino e a água, mãe de toda a vida natural, no sacramento através da graça elevada à imagem irmã da Virginal Theotokos, ph. Reco II, página 303. Ao renascimento pertence, formulado de outro modo, o poder criador do Espírito de Deus. A ele pertence também com o sacramento o útero materno da Igreja, que o recebe e aceita. Reco cita Tertuliano, ninguém é cristão sem a água, de Bapt 9:4, e explica bem esta palavra um tanto enigmática do escritor eclesiástico: Cristo nunca esteve e nunca está sem a Igreja. Volume 2, página 304. Espírito e água, céu e terra, Cristo e Igreja estão intimamente relacionados. É assim que acontece o renascimento. A água está no sacramento pela terra-mãe, pela Santa Igreja, que acolhe em si a criação e a representa. Imediatamente a seguir, no capítulo 4 do Evangelho de São João, encontramos Jesus no poço de Jacó. O Senhor promete à samaritana uma água que aquele que dela beber se torna a fonte que jorra para a vida eterna. João 4:14, de tal modo que o que a bebe nunca mais tem sede. Aqui o simbolismo do poço é ligado à história da salvação de Israel. Já na vocação de Natanael, Jesus tinha se revelado como novo, o grande Jacó. Jacó tinha visto, numa visão noturna, os anjos de Deus subirem e descerem sobre a pedra que ele tinha utilizado como almofada para dormir. Jesus prediz a Natanael que os seus discípulos verão o céu aberto sobre ele e os anjos de Deus a subir e a descer. João 1:51. Aqui, no poço de Jacó, encontramos Jacó como antepassado que tinha oferecido com o poço a água como elemento fundamental da vida. Mas no homem encontra-se uma sede maior, que vai mais além da água da fonte, porque ele procura uma vida que está para além de esfera biológica. Encontraremos a mesma atenção do ser humano no capítulo sobre o pão. Moisés ofereceu maná, deu o pão do céu. Mas ele era ainda assim pão terreno. O maná é uma promessa, o novo Moisés deve também dar pão. Mas deve ser dado algo mais do que o maná podia ser. De novo se mostra este se alongar do homem para o infinito, para um outro pão, que será o verdadeiro pão do céu. Deste modo, correspondem-se a promessa da nova água e a do novo pão. Elas correspondem a outra dimensão da vida, que o homem irrecusavelmente deseja. São João distingue bios e zoe, a vida biológica e aquela vida abrangente que é ela mesma fonte que, portanto, não está submetida nem ao devir nem à morte, que marca toda a criação. Assim, no diálogo com a samaritana, a água torna-se, mesmo que de outro modo, símbolo do pneuma, respiração, o qual propriamente cria a vida, que sacia a sede mais profunda do homem e lhe oferece a vida toda, que ele espera mesmo sem conhecer. E a seguir, no capítulo 5, a água só aparece de passagem. É a história do homem que havia 38 anos jazia doente ao lado da piscina de Betsaida e que esperava sua cura se nela mergulhasse, mas que não encontrava ninguém que o pudesse ajudar. Jesus cura pelo seu próprio poder, ele realiza no doente o que este esperava que lhe acontecesse se tocasse na água milagrosa. No capítulo 7, o qual, de acordo com uma esclarecedora hipótese dos exegetas modernos, originariamente talvez estivesse a seguir ao capítulo 5, encontramos Jesus na festa dos tabernáculos com o seu rito solene de aspersão da água. Sobre este assunto iremos nos ocupar mais detalhadamente a seguir. De novo vamos encontrar o simbolismo da água no capítulo 9. Jesus cura um cego de nascença. Do processo da cura faz parte que o doente se lave, de acordo com a ordem de Jesus, na piscina de Siloé. Só assim é que ele alcança a visão. Siloé quer dizer na tradução, o enviado, comenta o evangelista para os seus leitores não versados em hebraico, João 9:7. Mas isto é mais do que uma nota filológica. Com isto é mencionada para nós a razão autêntica do milagre. Porque o enviado é Jesus. Em última análise, é em Jesus e por meio dele que o cego se deixa purificar, para que possa recuperar a visão. Todo o capítulo revela-se como uma explicação do batismo, que nos torna capazes de ver. Cristo é aquele que concede a luz, aquele que nos abre os olhos por meio do sacramento. De modo semelhante, e no entanto, com outro significado, a água aparece no capítulo 13, na hora da última ceia, no lava-pés. Jesus levanta-se da mesa, despoja-se do seu manto, cinge-se, deita água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, conforme João 13:4.
A humildade de Jesus, que se faz escravo dos seus, é o lava-pés purificador, que torna os homens capazes de se sentar à mesa de Deus. Finalmente, a água aparece de novo, num modo muito misterioso, diante de nós no fim da paixão, porque Jesus já está morto. Não lhe partem as pernas, mas um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saíram sangue e água. João 19:34. Não há dúvida que São João quer se referir aqui aos dois sacramentos principais da Igreja, o batismo e a Eucaristia, que brotam do coração aberto de Jesus e com os quais a Igreja nasceu do lado de Jesus. Entretanto, São João voltou ao tema do sangue e da água na sua primeira carta e imprimiu-lhe aqui um outro rumo. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Ele não veio só na água, mas na água e no sangue. São três os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e estes três são só. 1 João 5:6-8. Aqui é mais do que evidente uma virada polêmica a respeito de um dado cristianismo que reconhecia o batismo de Jesus como acontecimento de salvação, mas não a sua morte na cruz. Trata-se aqui de um cristianismo que, por assim dizer, quer apenas a palavra, e não a carne nem o sangue. O corpo de Jesus e a sua morte não desempenham em última instância nenhum papel. Assim, do cristianismo só resta a água. A palavra sem a corporeidade de Jesus perde a sua força. O cristianismo reduz-se a simples doutrina, a simples moralismo, a uma coisa do intelecto. Faltam-lhe a carne e o sangue. O caráter redentor do sangue de Jesus já não é admitido. Ele perturba a harmonia intelectual. As grandes imagens de São João. Quem é que não reconheceria aqui as ameaças do nosso cristianismo atual? Água e sangue relacionam-se intimamente. Encarnação e cruz, batismo, palavra e sacramento são inseparáveis uns dos outros. E o pneuma, respiração, deve juntar-se a esta trindade de testemunhas. Schnakenburg, de Johannes Brief, página 232, chama, com razão, a atenção para o fato de que aqui se entende o testemunho do Espírito na Igreja e pela Igreja no sentido de João 15:26, 16 e 10. Voltemo-nos agora para as palavras reveladoras de Jesus em relação à festa dos tabernáculos, que São João nos transmite no capítulo 7, versículos 37-39. No último dia da festa, o maior dia, Jesus pôs-se de pé e disse em voz alta: Quem tem sede venha a mim e beba. Quem em mim acredita, como a Escritura diz, do seu interior correrão correntes de água viva. No pano de fundo está o rito da festa, que consistia em se tirar água da piscina de Siloé, para no sétimo dia da festa trazê-la para o templo. No sétimo dia, os sacerdotes andavam 7 vezes à volta do altar com água num vaso dourado, antes de fazer a aspersão. Estes ritos com a água referem-se em primeiro lugar à origem da festa nas religiões da natureza. A festa era, antes de mais nada, uma oração de súplica pela chuva, de que uma terra tão ameaçada pela seca tinha tanta necessidade. Mas, depois, o rito transformou-se numa recordação histórico-salvífica da água que Deus tinha dado aos judeus durante a sua peregrinação pelo deserto, como resposta às suas dúvidas e angústias. Números 21-13. Por fim, a água que brotava do rochedo tornou-se sempre mais um tema de esperança messiânica. Moisés tinha dado a Israel durante a sua peregrinação pelo deserto o pão do céu e água do rochedo. Consequentemente, esperava-se também do novo Moisés, o Messias, estes dois dons essenciais da vida. Esta explicação messiânica da água do rochedo reflete-se na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Todos comeram o mesmo alimento pneumático e beberam a mesma bebida pneumática. Beberam nomeadamente da rocha pneumática que caminhava com eles. Mas a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10:3. Na palavra que Jesus proclama no rito da água, ele responde a esta esperança: ele é o novo Moisés. Ele é mesmo a rocha que oferece a vida. Tal como ele no discurso do pão se revela como o verdadeiro pão que vem do céu, igualmente aqui, de modo semelhante ao que ocorrera com a samaritana, ele se revela como a água viva que a sede profunda do homem deseja, a sede de vida em plenitude. João 10:10. Uma vida que já não é marcada pela sede que deve ser sempre saciada, mas uma vida que a partir de seu interior a si mesma se sacia. Jesus também responde à pergunta: como é que se bebe desta água da vida? Como é que se vai à fonte e se tira a água de lá? Quem acredita em mim? A fé em Jesus é o modo de beber desta água da vida.
de beber da vida que nunca mais é ameaçada pela morte. Mas agora devemos escutar o texto de um modo ainda mais preciso. Ele continua, como a Escritura diz, do seu corpo jorrarão correntes de água viva, João 7,38. O corpo de quem? A esta questão, desde os tempos mais antigos, foram dadas duas respostas diferentes. A tradição alexandrina, fundada por Orígenes, no qual, porém, se incluem os grandes padres latinos São Jerônimo e Santo Agostinho, lê, quem acredita do seu corpo. O homem que acredita torna-se ele mesmo fonte, um oásis, do qual brota água fresca, pura, a força do Espírito Criador que dá a vida. Mas ao lado está, embora menos divulgada, a tradição da Ásia Menor, a qual originariamente se encontra mais próxima de São João, testemunhada por São Justino, Santo Irineu, Santo Hipólito, São Cipriano, Santo Efrem. Ela coloca a pontuação de um modo diferente. Quem tem sede venha até mim e beba, quem acredita em mim. Como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão correntes. O seu corpo é assim agora referido a Cristo, ele é a fonte, a rocha viva, da qual a nova água vem. De um ponto de vista puramente linguístico, a primeira explicação está mais próxima e por isso a ela se juntou, com os grandes padres da Igreja, também a maior parte dos exegetas modernos. Mas, a partir do conteúdo, ele fala mais a favor da segunda, ou seja, da explicação que vem da Ásia Menor, a qual se junta, por exemplo, Schnakenburg, mesmo se não seja necessário ver uma oposição que exclui a explicação alexandrina. Uma chave importante para a explicação encontra-se na expressão como a Escritura diz. Jesus valoriza muito a continuidade da Escritura, a continuidade da história de Deus com o homem. Todo o Evangelho de São João e além disso os Evangelhos sinópticos e toda a literatura do Novo Testamento legitimam a fé em Jesus na medida em que veem convergir para ele todas as correntes da Escritura, na medida em que a partir dele aparece o sentido da Escritura que oferece o contexto de tudo aquilo que se espera e para onde tudo se orienta. Mas onde é que a Escritura fala desta fonte de água viva? São João não tem claramente em vista nenhum texto em particular, mas precisamente a Escritura. Uma visão que percorre os seus textos. Já encontramos há pouco uma pista central, a história da rocha de onde brota a água, que se tornou em Israel uma imagem da esperança. A segunda grande pista é oferecida por Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 12, a visão do novo templo. E eu vi como debaixo do limiar do templo brotava água e corria para o oriente. Ezequiel 47:1. 50 anos mais tarde, Zacarias retomou a imagem. Naquele dia para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém correrá uma fonte para a purificação dos pecados e de toda a impureza. Zacarias 13:1. Naquele dia correrá de Jerusalém água viva. Zacarias 14:8. O último capítulo da Sagrada Escritura explica de novo estas imagens e confere-lhes ao mesmo tempo toda a sua grandeza. E ele me mostrou uma corrente, a água da vida, clara como cristal. Ela sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Já na rápida observação da cena da purificação do templo vimos que São João considera o Senhor ressuscitado, o seu corpo como o novo templo, que é esperado não só pelo Antigo Testamento, mas por todos os povos. João 2:21. Então podemos escutar nas palavras sobre as correntes de água viva também uma alusão ao novo templo. Sim, este templo existe. Existe esta corrente de vida prometida, que desinfeta a terra salgada e permite amadurecer a riqueza da vida e produzir frutos. É aquele que levou até o fim o seu amor por meio da cruz e que agora vive numa vida que nenhum tipo de morte pode ameaçar. É o Cristo vivo. Assim, a palavra da festa dos tabernáculos não remete apenas para a Nova Jerusalém, no qual o próprio Deus vive e é a fonte da vida, ela remete imediatamente para o corpo do crucificado, do qual brotam sangue e água, conforme João 19:34. Ela o mostra como verdadeiro templo, que não é construído com pedras nem pela mão do homem, e precisamente porque significa a habitação viva de Deus no mundo, é e permanecerá também fonte de vida para todos os tempos. Quem observa a história com olhos despertos, pode ver esta corrente, que a partir do Gólgota, de Jesus crucificado e ressuscitado corre através dos tempos. Pode ver como ali, aonde esta corrente chega, como a terra é desinfetada, como árvores frutíferas crescem, como a vida verdadeira, jorra desta fonte do amor,
que se ofereceu e que se oferece. Esta explicação central referida a Cristo não deve, como já foi observado, excluir que a palavra, em sentido derivado, possa ser aplicada também aos crentes. Uma palavra do Evangelho Apócrifo de Tomé, 10:6, aponta para uma direção que é adequada também ao Evangelho de São João: quem bebe da minha boca tornar-se-á como eu. Barré, página 334. O crente torna-se um só com Cristo e participa na sua fecundidade. O homem que acredita e que com Cristo ame o seu semelhante torna-se uma fonte que oferece vida. Isso pode admiravelmente ser visto na história, como os santos são ases em torno dos quais a vida nasce, em volta dos quais se traz de volta um pouco do paraíso perdido. E lá, em última instância, é sempre Cristo que permanece como a fonte, que de um modo superabundante se comunica. B. A videira e o vinho. Enquanto a água é um elemento fundamental para a vida de todas as criaturas sobre a terra, o pão de trigo, o vinho e o azeite são típicos dons da cultura do espaço mediterrâneo. O Salmo da Criação refere-se em primeiro lugar à erva do campo que Deus preparou para o gado e fala depois naquilo que Deus oferece ao homem por meio da terra, o pão, que ele obtém da terra, o vinho, que alegra o seu coração, e finalmente o azeite, que torna brilhante o seu rosto. Então de novo o pão que fortalece o coração do homem, Salmos 104:14. Os três grandes dons da terra tornaram-se então ao mesmo tempo, ao lado da água, os elementos sacramentais da Igreja, nos quais os frutos da criação se tornam portadores da ação histórica de Deus, sinais nos quais Ele, de um modo especial, nos oferece sua proximidade. Os três dons são caracteristicamente diferentes uns dos outros e têm por isso respectivamente diferentes funções significativas. O pão, preparado na sua forma mais simples, com água e trigo moído, mas que necessita também do elemento fogo e do trabalho do homem, é um alimento fundamental. Pertence aos pobres e aos ricos, mas principalmente aos pobres. Ele corporiza o bem da criação e do Criador, porém representa também a humildade da vida simples de cada dia. O vinho, pelo contrário, corporiza a festa. Ele permite ao homem sentir a glória da criação. Por isso é que ele pertence aos rituais do sábado, da Páscoa, das núpcias, permitindo-nos ter um pressentimento da festa definitiva de Deus com a humanidade. O Senhor dos Exércitos dará sobre este monte, Sião, um grande banquete para todos os povos com vinhos delicados, com os melhores, com os mais bem selecionados vinhos. Isaías 25:6. Finalmente, o azeite oferece ao homem força e beleza, tem força curadora e nutritiva. Ele é um sinal da mais elevada pretensão na unção dos profetas, dos reis e dos sacerdotes. No Evangelho de São João, segundo me parece, o azeite não é mencionado. O precioso óleo perfumado, com o qual o Senhor foi ungido por Maria em Betânia na véspera da sua paixão, João 12:8, tem origem oriental. Aparece nesta cena, por um lado, como sinal do santo esbanjamento do amor, e por outro, como evocação da morte e da ressurreição. Encontramos o pão na cena da multiplicação dos pães, também pormenorizadamente testemunhada pelos sinópticos e a seguir nos grandes discursos eucarísticos do Evangelho de São João. O dom do novo vinho encontra-se no centro das bodas de Caná, João 2:1-12, e o encontramos também nos discursos de despedida de Jesus, que se diz a verdadeira videira, João 15:1-10. Voltemo-nos agora para estes dois textos. O milagre de Caná parece não se enquadrar, à primeira vista, nas demais ações simbólicas de Jesus. Que sentido pode ter que Jesus arranje uma tão grande fartura de vinho, cerca de 520 litros, numa festa privada? Por isso temos de observar mais de perto para reconhecer que não se trata de modo algum de um luxo privado, mas sim de algo muito maior. Desde já, é importante a datação. No terceiro dia houve uma boda em Caná na Galileia, João 2:1. Não é de todo evidente a que data anterior a referência ao terceiro dia pode ligar-se, mas é muito claro que para o evangelista é importante esta informação temporal que ele nos coloca nas mãos como chave de leitura para o acontecimento. No Antigo Testamento, o terceiro dia é a data da teofania, como, por exemplo, no relato central sobre o encontro entre Deus e Israel no Sinai. No terceiro dia, logo de madrugada, começou a trovejar e a relampejar. O Senhor tinha descido sobre ele no fogo. Êxodo 19:16-18.
Ao mesmo tempo, pode perceber-se aqui um prenúncio a respeito da definitiva e decisiva teofania da história, a ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia, data em que os anteriores encontros com Deus se tornam a definitiva irrupção de Deus sobre a terra. A terra será definitivamente rasgada, será definitivamente acolhida na autêntica vida de Deus. Assim, é-nos aqui indicado que se trata de uma primeira automanifestação de Deus na continuação dos acontecimentos do Antigo Testamento, que todos transportam em si o caráter de promessa e que agora aspiram à sua definitiva validade. Os exegetas juntaram os dias anteriores da vocação dos discípulos no Evangelho de São João, por exemplo, Barré, página 213, de onde resulta que este terceiro dia seria ao mesmo tempo sexto ou sétimo desde o início das vocações, como o sétimo dia seria, por assim dizer, o dia da festa de Deus para a humanidade, antecipação daquele sábado definitivo que de algum modo é descrito na já anteriormente referida profecia de Isaías. Com esta datação está ligado outro elemento fundamental da narração. Jesus fala a Maria da sua hora, que ainda não chegou. Isso significa, em primeiro lugar, que ele não atua nem decide simplesmente a partir de si, mas sim em harmonia com a vontade do Pai, sempre a partir do plano do Pai. A hora caracteriza mais proximamente a sua glorificação, na qual são vistas em conjunto a cruz e a ressurreição e a sua presença no mundo pela palavra e pelo sacramento. A hora de Jesus, a hora da sua glória, começa no momento da cruz e tem o seu lugar histórico, no momento em que os cordeiros pascais são imolados. Jesus derrama o seu sangue como verdadeiro cordeiro. A sua hora vem de Deus, mas está rigorosamente fixada no horizonte da história, ligada a uma data litúrgica, e precisamente assim, é o início da nova liturgia em espírito e verdade. Quando Jesus fala com Maria neste momento sobre a sua hora, ele liga deste modo o momento presente com o mistério da cruz como a sua glorificação. Esta hora ainda não chegou, isso deve ser dito antes de mais nada. E no entanto Jesus tem o poder para antecipar esta significativa e muito misteriosa hora. O milagre de Caná é assim caracterizado como antecipação da hora anteriormente a ela ligado. Como poderíamos neste contexto esquecer que este estimulante mistério da antecipação da hora se dá e se transmite sempre? Como Jesus ao pedido de sua mãe antecipa simbolicamente a sua hora e ao mesmo tempo chama a atenção para ela, assim acontece sempre na Eucaristia. Na oração da Igreja o Senhor antecipa o seu regresso, Ele já está para chegar, celebra a boda conosco e ao mesmo tempo já nos puxa para fora do nosso tempo e nos orienta para a hora. Começamos assim a aprender o acontecimento de Caná. Sinal de Deus é a superabundância. Vemos isso na multiplicação do pão, vemos sempre, mas sobretudo no centro da história da salvação, nisto, que Ele a si mesmo se esbanja pela sua pobre criatura, o homem. Esta superabundância é a sua glória. A fartura de Caná é, pois, um sinal de que começou a festa de Deus com a humanidade, a sua autooblação pelos homens. O enquadramento do acontecimento, a festa de núpcias, torna-se um sinal que aponta para além de si mesmo, isto é, para a hora messiânica. A história da boda de Deus com o seu povo já começou com a vinda de Jesus. A promessa do final dos tempos irrompe já. Deste modo, a história de Caná está de acordo com o relato de São Marcos sobre a questão dos discípulos de João e dos fariseus a Jesus, porque os teus discípulos não jejuam. A resposta de Jesus diz assim: podem então os participantes numa festa de núpcias jejuar, enquanto o noivo estiver com eles? Marcos 2:18. Jesus apresenta-se aqui a si mesmo como noivo das prometidas núpcias de Deus com o seu povo e assim, misteriosamente, move a sua própria existência, a si mesmo para o mistério de Deus. Nele se tornam, de modo inesperado, uma única realidade, Deus e o homem, tornam-se núpcias, as quais todavia, e Jesus chama a atenção para isso na sua resposta, passam pela cruz, pelo fato de o noivo ser tirado. Devemos considerar ainda dois aspectos da história de Caná, para de algum modo sondar a sua profundidade cristológica, a autorrevelação de Jesus e a sua glória, que ali encontramos. Água, que serve para os rituais de purificação, é transformada em vinho, transformada em sinal e em dom de alegria nupcial. Deste modo, revela-se algo da plenitude da lei, que se cumpre no ser e na ação de Jesus. A lei não é negada, não é colocada de lado, mas conclui-se a sua interior expectativa. Purificação ritual permanece em última análise ritual,
permanece um gesto de esperança. Permanece água, como todo de ação própria do homem permanece diante de Deus água. Purificação ritual nunca é suficiente para tornar o homem capaz de Deus, tornar o homem realmente puro para Deus. A água transforma-se em vinho. O dom de Deus, que a si mesmo se oferece e faz a festa da alegria, que só a presença de Deus e do seu dom podem criar, vai agora ao encontro do esforço do homem. A pesquisa da história das religiões gosta de mencionar como paralelo pré-cristão da história de Caná o mito de Dioniso, o deus que descobriu a videira e ao qual é atribuída a mudança de água em vinho, um acontecimento mítico que também era liturgicamente celebrado. O grande teólogo judeu Filon de Alexandria, 13 a.C., 45 a 50 d.C., deu um outro sentido a esta história, eliminando-lhe o mito. O verdadeiro doador do vinho, diz ele, é o Logos divino, é ele que nos dispensa a alegria, a doçura, o contentamento do verdadeiro vinho. Mas Filon fixa esta sua teologia do Logos histórico salvificante em Melquisedeque, o qual ofereceu pão e vinho. Em Melquisedeque é o Logos que atua e que nos oferece os dons essenciais para a existência humana. Então o Logos aparece ao mesmo tempo como sacerdote de uma liturgia cósmica. Barré, página 21. Que São João tenha pensado em semelhante teologia é mais do que duvidoso. Mas que o próprio Jesus, na explicação da sua missão, tenha chamado a atenção para os Salmos 110, 109, no qual aparece o sacerdócio de Melquisedeque, cf. Marcos 12 35 a 37, que a carta aos Hebreus, teologicamente muito próxima do Evangelho de São João, desenvolva expressamente a teologia de Melquisedeque, que São João apresente Jesus como o Logos de Deus e como o próprio Deus, que, finalmente, o Senhor ofereça pão e vinho como portadores de uma nova aliança. Não é certamente proibido pensar-se em tais relações e assim ver transparecer na história de Caná o mistério do Logos e da sua liturgia cósmica, na qual é radicalmente alterado o mito de Dioniso, e portanto, trazido para a sua verdade escondida. Enquanto a história de Caná trata do fruto da videira com a sua rica simbologia, Jesus agarra-se, como podemos ver em João, capítulo 15. No contexto dos discursos de despedida, na antiquíssima tradição da imagem da videira e leva até o fim a visão nela contida. Para compreendermos este discurso, é necessário pelo menos considerar um texto fundamental do Antigo Testamento no qual se encontra a temática da videira e refletir um instante sobre uma parábola sinótica análoga, que agarra no texto do Antigo Testamento e lhe confere um outro sentido. Em Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7, encontramos um cântico à videira. O profeta provavelmente cantou no contexto da festa dos tabernáculos, da alegre atmosfera que era própria desta festa, que durava 8 dias, conforme Deuteronômio 16 e 14. Podemos imaginar como nos lugares entre as tendas erguidas com ramos e folhagem eram oferecidas muitas coisas, e como também o profeta aparece entre os festeiros e anuncia uma canção de amor, o cântico do seu amigo e da sua vinha. Todos sabiam que a vinha era uma imagem para uma noiva, conforme Cantares 2:15, 7:13, assim, por isso esperavam algo de interessante, que fosse apropriado à atmosfera da festa. E o poema começou mesmo bem. O amigo tinha uma vinha num terreno fértil, na qual plantou videiras de boa qualidade, e para cujo crescimento fez tudo o que é possível imaginar. Mas, de repente, a voz muda de tom, a vinha desilude, não produz frutos bons, apenas umas pequenas uvas verdes intragáveis. Os ouvintes percebem o que isto quer dizer: a noiva foi infiel, desiludiu a confiança e a esperança, desiludiu o amor que o amigo esperara. Como é que a história prossegue? O amigo abandona a sua vinha ao saque, atira a noiva para a condição de solteira que ela a si mesma atribui. Agora se torna claro, a vinha, a noiva, é Israel, são os que estão ali presentes, aos quais Deus tinha oferecido na Torá o caminho correto, para quem tinha feito tudo e como resposta tinha recebido a transgressão da lei e um regime legítimo. Termina com um horizonte sombrio, com o olhar para Israel abandonado por Deus, sob o qual neste momento não é visível nenhuma promessa. No meio da desgraça da sua concretização, a situação é indicada na lamentação perante Deus no Salmo 80, que assim a descreve: arrancaste uma videira no Egito. Expulsaste povos para transplantar. Crias para ele um largo espaço. Por que é que derrubas os seus muros? Todos os que passam pelo caminho a saqueiam.
Salmos 89-13. No Salmo, a lamentação transforma-se em pedido: cuida da tua vinha, que a tua mão direita plantou, Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos. Brilhe o teu rosto sobre nós, e seremos salvos. Salmos 80-16-20. Esta era, depois de todas as mudanças históricas desde o exílio, fundo, ainda e de novo, a situação na qual Jesus vivia em Israel e na qual falou ao seu coração. Numa parábola posterior, ele toma de novo o livro de Isaías, só que numa outra forma, Marcos 12:1-12. No entanto, já não aparece no seu discurso a vinha como imagem de Israel. Israel é antes representado nos rendeiros de uma vinha, cujo dono partiu de viagem e que mesmo longe, exige os frutos que lhe são devidos. A história do sempre renovado esforço de Deus para com Israel é representada numa sequência de servos que são enviados em nome do Senhor para irem buscar a parte dos frutos que lhe pertence. A história dos profetas, dos seus sofrimentos e da inutilidade dos seus esforços pode ser descortinada na narração, a qual fala dos maus tratos, sim, do assassínio dos servos. Finalmente, o proprietário envia, como última tentativa, o seu filho amado, o herdeiro, o qual, como herdeiro, pode fazer impor, mesmo perante os tribunais, o seu direito de exigir a renda, e portanto, pode esperar receber atenção. Mas acontece o contrário. Os rendeiros matam o filho, precisamente porque é o herdeiro, querem apoderar-se definitivamente da vinha. Jesus continua na parábola: o que é que o dono da vinha vai fazer agora? Virá e matará os vinheteiros e dará a vinha a outros. Marcos 12:9. Continua: